Mais um vídeo, mais um conteúdo bíblico aqui pelo meu canal, e eu vou fazer considerações sobre a segunda carta enviada às 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Esmirna. A leitura se encontra em Apocalipse, capítulo 2 e versículo 8 em diante. É uma das menores cartas. O conteúdo dessa carta é apenas de 5 versículos, e eu vou fazer os pontos, as considerações aos pontos dessa carta, mas antes, dê o seu gostei ou o seu não gostei. Se inscreva no canal e acione o sininho para que esse vídeo possa subir e chegar a outras pessoas. Ganhando tempo, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler cada texto, cada versículo e comentar logo. E o primeiro versículo diz o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto, e eis que está vivo. Aqui a identificação de Jesus. Jesus fez essa revelação no primeiro capítulo de Apocalipse, e o livro de Apocalipse foi escritos e enviados às 7 igrejas. Não foram só as 7 cartas. As 7 cartas, ou a carta a cada igreja, era uma particularidade que Jesus dedicava a cada igreja para falar da sua situação e dizer o que ele queria das igrejas. Agora nós vamos ver, o versículo 2 diz o seguinte: eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui Jesus estava reconhecendo aquele obreiro. Obras aqui fala do caráter da pessoa, do que ele era, do que ele fazia, mas não se trata aqui de uma realização, mas as obras da pessoa significava o viver da pessoa, o caráter da pessoa, o comportamento da pessoa. E Jesus reconhecia a sua tribulação. Nós vamos falar um pouco da tribulação mais adiante, e também como ele sofria a blasfêmia dos que se diziam judeus, e era um obreiro sofredor. Como Jesus estava mostrando uma faceta, uma mostragem da igreja, essa igreja de Esmirna expressa ou nos fala a respeito às igrejas de todos os tempos que sofrem perseguições, que sofrem tudo. E nós vamos ver no versículo 3 o seguinte, aliás, versículo 3 não, 3 da nossa leitura, mas o versículo 10 diz: nada temas mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulações de 10 dias. Tribulações de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Veja que aquele obreiro já estava, Jesus reconhecia o seu sofrimento, a sua tribulação que ele estava já sofrendo, e Jesus não prometeu aliviar isso. E algumas pessoas perguntam: mas Jesus não estava vendo? Ele não estava vendo que o seu servo, que a sua igreja, que o seu povo ali estava sofrendo? Por que não socorreu? Porque esta igreja é uma mostragem, assim como Jó foi o homem que Deus usou para dar o exemplo de fidelidade. Esta igreja também, e o obreiro, o pastor, o bispo dessa igreja, o ministro dessa igreja, ele sofria, e sofria também pobreza. Veja, ele sofria
a tribulação, ele sofria pobreza material, e ele sofria a afronta dos que se diziam judeus e não eram. Agora, Jesus diz que ele era rico, ele acrescenta, antes de qualquer coisa, ele diz: a tua pobreza, porém tu és rico. Ele estava dizendo ao ministro que ele tinha riquezas espirituais. Agora, ele diz: o diabo vai lançar uma tribulação de 10 dias. Esses 10 dias, a maioria dos teólogos tem como 10 anos, porque dia na Bíblia compreende a anos, são dias, anos. 10 dias, 10 anos de tribulação, é muito tempo. Aí ele diz assim: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quando Jesus diz: eu sou o que fui morto e estou vivo, ele estava encorajando aquele ministro e aquela igreja para enfrentarem essa tribulação, dizendo: eu passei, eu fui morto, não temas, porque eu sou aquele que vivo, mas fui morto, mas estou vivo. E no final da carta ele diz que quem for fiel até o fim, quem vencer, não sofrerá o dano da segunda morte. O que é isso? O dano da segunda morte. Jesus estava garantindo a ele: ainda que você morra por fidelidade a mim e ao Evangelho, você não chegará ou não sofrerá a segunda morte, porque a segunda morte é a morte espiritual, é a morte eterna, e aquele obreiro não morreria, não passaria pela morte eterna, ele teria a vida eterna. Essa é a palavra que o Senhor dá àquela igreja, e é a amostragem da igreja. Qual é a igreja hoje que sofre? Qual é a igreja Marte hoje? Marte, a igreja que sofre martírios. Os crentes que estão no Oriente Médio, constantemente há ali mortes, martírios de cristãos, porque não negam a sua fé em Cristo e não se convertem ao islamismo. Também o estado da China, ali na China, crentes sofrem, morrem, eles sofrem ali as restrições e morrem porque eles são obrigados, as pessoas ali são obrigadas a cultuar o Estado, cultuar o governo, o Estado, e por causa disso muitos crentes ali morrem, porque não negam o nome do Senhor. A igreja Esmirna, ela é uma mostragem da igreja que é martirizada no mundo, que sofre tribulações, que sofre prisões e morte. E Jesus, ao dizer a esta igreja e a este obreiro que ele é o que foi morto, mas está vivo, e ao mesmo diz: eu sou o princípio e o fim, ele estava dizendo: não temas entrar na tribulação, não temas passar por ela, não temas se precisar ser morto, porque você vai viver, não tema sofrer nada, porque eu sofri e venci. Assim, queridos, é que a palavra de Deus nos fala nesta carta, e nos encorajando, porque nós não sabemos, estamos aqui, nós não sofremos nada disso ainda. Aliás, podemos até sofrer, mas aqui no Brasil ainda não temos um regime, hoje não temos ainda um regime assim, que leve as pessoas à prisão, à morte e ao sofrimento. De vez em quando alguém vai preso, há um pretexto, alguma coisa, mas não temos essa coisa como lá no Oriente Médio, na China e alguns outros países
A Coreia do Norte nem se fala. Então, nesses lugares do mundo, não podemos crer, não podemos pregar o Evangelho. A fé ali tem que ser fé de caverna, porque não podemos manifestar livremente a nossa fé no Evangelho de Jesus Cristo, ou em Jesus Cristo, no próprio Deus. Deus nos abençoe, abençoe você. Voltaremos com outro conteúdo, agora trazendo a carta a Pérgamo, a igreja em Pérgamo, e você aguarda, porque esses conteúdos têm sempre alguma coisa edificante. Deus abençoe e até o próximo vídeo.